Por que nós nos reunimos? Nós nos reunimos porque o Cordeiro foi morto. Por que nós o adoramos? Porque digno é o Cordeiro que foi morto. Qual é a causa da nossa comunhão? É o sangue derramado do Cordeiro. O que nós fazemos quando nós estamos juntos? Nós comemos a carne do Cordeiro e nos alimentamos desse que é o pão da vida. Então a mesa do Senhor, ela coroa e é o clímax de toda a comunhão. Ela fala de toda a base e de tudo que nós temos, toda a substância do que nós temos juntos. Por isso os irmãos se comportavam assim. Mas esse é mais um item que, de modo geral, nós temos perdido a realidade. Então, algumas vezes a mesa do Senhor é empurrado ali para o final da reunião e 15 minutos nós resolvemos esse assunto. Comemos, bebemos e vamos para a nossa casa. Algumas vezes a mesa do Senhor é celebrada de vez em quando entre os irmãos. Então, sem dúvida, não por rotina. Não porque então deve ser assim, então façamos assim. Essas coisas não funcionam dessa maneira. Mas que o Senhor chame de volta o nosso coração para resgatarmos, mesmo que seja passo a passo, o valor e o lugar da mesa do Senhor entre nós. Isso é um ritual? Isso é mecânico? Irmãos, amados, quando, dentro do chamado sistema católico romano, foi ensinado que a mesa do Senhor era uma transubstanciação, que então nós estaríamos aqui bebendo sangue e comendo a carne do próprio Filho de Deus, então muitos, reagindo a esse entendimento que sem dúvida não é bíblico, estes cálices não contêm o sangue de Cristo. O sangue de Cristo já foi oferecido por nós. O sangue de Cristo já foi derramado. O sangue de Cristo já foi apresentado nesse santo do santo celestial diante de Deus, né? E o corpo do nosso Senhor Jesus está glorificado, à destra da majestade nas alturas. Este pão não é o corpo de Cristo, em si mesmo. Agora então nós corremos o risco de outro lado. E pense com você, nós corremos o risco de ver essa mesa apenas como memorial. Ela é também memorial. Já que o nosso Senhor falou, fazei isto em memória de mim. Então, contém memória? Claro. Nós estamos rememorando um fato que já aconteceu, nunca mais acontecerá de novo, porque ele foi todo completo, todo suficiente, todo perfeito, há quase 2000 anos atrás. O Cordeiro ofereceu sua vida. Agora, se nós vemos nessa mesa apenas um memorial, e era isso, sobretudo, que é meu encargo compartilhar antes de partirmos o pão, nós perdemos algo da mesa do Senhor. Porque embora ela aponte para a memória da morte do nosso Senhor, a mesa do Senhor contém, escute bem, realidade espiritual. Como? Significa isso? Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 11, quando ele fala da mesa do Senhor, um texto que sem dúvida todos conhecem. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graça, eu vos entreguei o que também recebi. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Então ele vai dizer assim, aquele que come e bebe, sem discernir o corpo. O que acontece com ele? Come e bebe juízo para si. Então agora faça uma pergunta para você. Se fosse apenas uma memória, um memorial, que tipo de juízo nós teríamos sobre nós ao comermos inadequadamente? Nenhum. Se você tem um obelisco, uma estátua, um monumento na praça dessa cidade, em algum lugar, um busto, como se chama, né? De alguém famoso aí da região. Ele está lá representado da cintura para cima num busto lá na praça da cidade. Pode chover, fazer sol, você pode chegar lá e falar o que você quiser para ele não vai te responder. Né? Aquilo é só um memorial, mais nada. Toma sol, toma chuva, nada acontece com ele. Só uma memória, você chega lá e lembra dele. Não é assim? A mesa do Senhor não. A mesa do Senhor contém um memorial. Nós estamos aqui nos lembrando dele. Em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o aspecto do memorial. Mas qual é o aspecto da realidade espiritual? É que se nós comermos, se nós bebermos sem discernir o corpo. A palavra corpo ali é soma.
na língua original. Soma significa substância. Psicossomático. É algo que se passa na mente, que se reflete no corpo. Soma, corpo, substância. Então quem come e bebe não discerne a substância envolvida, a realidade, a essência, vai comer e vai beber juízo para si. E mais que isso, Paulo ainda diz assim: é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que já morreram. O que os irmãos acham? A mesa do Senhor contém ou não contém realidade espiritual? Está tão claro, não é, irmãos? Se nós comermos indignamente, nós somos réus do corpo e do sangue do Senhor. Porque não discernimos a substância. Só um pão, só um cálice, só um ritual, só o partir do pão. Não. Nós tocamos em realidade espiritual. Por quê? Tudo que não provém de fé é pecado. Então, se ao participarmos da mesa do Senhor, nós não participamos com realidade de fé, se nós não sabemos que quando tomamos esse cálice em espírito, nós estamos celebrando a nossa participação e a nossa comunhão com o sangue de Jesus Cristo. Ficou claro, irmão? Este é o sangue? Não. Este é um suco de uva. Mas nós não estamos celebrando só um memorial. Nós estamos diante de uma realidade espiritual. E discernimos o corpo, a substância. Qual é a substância? O que está por trás desse suco de uva? O sangue precioso do Senhor Jesus. O que está por trás desse pão de trigo e que permanece pão? O corpo precioso do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós comemos em realidade de fé, e isso é discernir o corpo, senão não devemos comer, mas se comemos discernindo a substância, então nós estamos dizendo: Senhor, quando tomamos esse pão, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és meu pão da vida. Quando nós bebemos esse sangue, nós estamos dizendo: Senhor, Te dou graças, porque Teu precioso sangue foi derramado e nele tenho remissão de pecados. Isso é discernir o corpo. E quando nós fazemos isso juntos, sabe o que acontece? Ah, irmãos, queridos, o mesmo livro de Hebreus que estávamos estudando, no capítulo 2, diz assim, citando o Salmo 22: a meus irmãos, eu declararei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí eu te pergunto, a quem esse texto se refere? Ao Senhor Jesus. É tirado do Salmo 22, Salmo de Davi, o Salmo da cruz. Quem está dizendo: a meus irmãos eu declararei o teu nome? Jesus. Quem está dizendo: cantar-te-ei louvores no meio da congregação? Jesus. Está dizendo para quem? Para o seu Deus, para o seu Pai. É o Filho dizendo ao Pai. Agora vamos prestar atenção então no que ele disse? Ele disse: aos meus irmãos eu declararei teu nome. Não há um lugar mais precioso onde o Filho declare o nome do Pai para nós do que aqui, diante da mesa do Senhor. Essa é a declaração do nome do Pai. O Filho declara que o Pai nos ama. O Filho declara que o Pai nos possuiu por causa da sua oferta, por causa do seu sacrifício. E Ele nos chama de irmãos, porque Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito na família. Não é isso que Paulo fala em Romanos? Primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8. Então diz: a meus irmãos declararei teu nome. E a segunda frase, que maravilha. É o Filho, é Jesus falando ao seu Pai: eu cantarei louvores a ti, mas não sozinho, no meio da congregação. Não é maravilhoso, irmãos? Partir do pão. Então que o Senhor encontre lugar nessa congregação também, aqui em Cidrolândia, para, mesmo que passo a passo, resgatar o lugar da mesa do Senhor. E aí, os irmãos vão fornecer espaço para que, enquanto partimos o pão, adorando, orando, levantando nossas ações de graças públicas ao Senhor, é um tempo nosso, corporativo. Então, enquanto nós fazemos isso, quem está nos liderando? Jesus.
a meus irmãos declararei teu nome. O que ele está fazendo? Cantando louvores ao seu Pai no meio da congregação. Veja a maravilha desse cântico que nós cantamos agora mesmo. Digno é o Cordeiro. E por isso lemos esse texto de Apocalipse completo. Esse é o significado do partir do pão. Quem que foi visto na visão de João? Eu vi então de pé, no meio do trono, um cordeiro. Mas não só isso. Como tinha sido morto. E é isso que nós estamos celebrando. Se nós não vermos nessa mesa o cordeiro que foi imolado, nós não vemos nada nessa mesa. E essa mesa então não servirá para nada. Servirá sim para a nossa condenação, para a perda. Vos reunis para pior e não para melhor. Paulo teve que dizer assim para os coríntios. Porque eles achavam que essa mesa era a mesa deles. Então comiam, bebiam, como se fosse uma mesa comum. E Paulo falou, isso é indigno. Vocês não têm mesa na sua casa? Você não tem comida na sua casa? Então coma e beba na sua casa. Porque essa é a mesa do Senhor. É maravilhoso, irmão. Então que o Senhor nos ajude a resgatar o valor dela. A coisa mais preciosa que nós podemos fazer em torno dessa mesa é isso mesmo. Ações de graças. Verbais, é um tempo comum, é um tempo da igreja, louvando, exaltando o nome do Senhor, cantando cânticos, enfim, deixar que o Espírito Santo nos mova nessa comunhão. Não tem nenhum ritual. Não deve ter nenhuma liturgia, vamos colocar entre aspas. Há ordem sim, ordem de Deus, não é bagunça. Não. Mas não aquela liturgia, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, agora é a hora daquilo. É o tempo de nós assentarmos à mesa do Senhor e adorarmos o Senhor, rendermos ações de graça, levantarmos nossas orações e comermos com discernimento, porque nós somos dele e ele é nosso. Esse é o resumo da nossa vida cristã. Nós somos dele. E ninguém nos arrebatará das suas mãos. E ele também é nosso. Ele não é do mundo. Ele é nosso. Ele é da igreja. Então, quando nós partimos o pão, o que nós estamos celebrando? Nós somos dele. Ele é nosso. Louvado seja o seu nome. Então que o Senhor nos conduza nesse tempo de ações de graças, nesse tempo de adoração. Tudo é para Ele. Então que façamos assim, juntos, para a glória do seu nome. Amém.